Olá pessoal, bem-vindos ao Veg Show Vida Saudável, seu canal de receitas vegetarianas. E a receita show de hoje são essas tortinhas cremosas, feitas com creme, geleia de frutas e chantilly vegano. Então eu vou mostrar para vocês tudo que vai nessa receita. Então nós temos aí o doce de morango, eu vou fazer de morango e de abacaxi. O creme de damasco e o chantilly vegano. Nós vamos começar pelo chantilly, pessoal. Você vai colocar no liquidificador uma xícara de água e umas 4 colheres a 4,5 de sopa de leite de soja em pó bicudinho assim, olha. Não pode ser colher rasa não, tá bom? E agora nós vamos usar alguns elementos para adoçar. A receita original são 2 colheres de sopa de açúcar e uma de mel. Então eu estou usando 2 de xilitol e uma de melado. Você pode usar o açúcar também se você quiser, ok? Então eu vou começar a colocar aí o xilitol. Inclusive, se você quiser colocar açúcar mascavo, pode, mas vai alterar um pouco a cor, tá bom? E o melado não alterou. Então eu coloquei as 2 colheres de sopa de xilitol e coloquei uma de melado. Agora eu vou entrar com uma colher de chá de baunilha. A baunilha é a gosto, você pode colocar mais ou menos, se você quiser. Nesse chantilly dá para usar também uma colher de sopa de suco de limão ou essência de laranja. Eu coloquei umas gotinhas de laranja, ficou muito bom mesmo. E aí você começa a bater na parte bem forte do liquidificador e um fiozinho de óleo para fechar. Ele tem que estar só com o dedinho, o buraco, para não precisar ir muito óleo, tá, pessoal? E aí, depois de batido, ele ficou assim. Agora eu vou mostrar para vocês como fica esse chantilly. Ele é igual aquela maionese que eu ensinei da outra vez aqui na salada de maionese. Olha só como fica, gente. Eu puxei um pouquinho com a colher, ele fica durinho. É um chantilly versátil que você pode usar para fazer algumas coberturas, para fazer recheio, pode misturar com outras coisas, pode colocar cacau em pó, farroba em pó, enfim, pode colocar alguma coisa para ele ficar colorido. Ele é bem interessante, bem maleável, ele só vai cair da colher mesmo quando se você sacudir assim, mas ele é um chantilly bem interessante. Eu costumo fazer para usar em receitas de bolo vegano mesmo, tá? Bom, esse chantilly, depois de pronto, ele vai para a geladeira. Olha só, eu vou mostrar para você mais de pertinho a colher. Olha como ele fica grudadinho ali, olha. Viramos a colher e ele não cai, porque ele tem uma estrutura muito boa, ele fica bem durinho. Olha só mais de pertinho, tá vendo? É um chantilly muito legal. Eu gosto dessa receita aí. E ele fica bonito, olha, um chantilly assim, que ele tem uma aparência bonita, ele fica brilhoso, olha. Chantilly no potinho, foi para a geladeira. Agora nós vamos começar a fazer o creme de damasco. Eu vou explicar para vocês depois por que eu resolvi fazer esse creme, porque a receita dessa tortinha, na verdade, é com creme de baunilha, mas eu resolvi fazer com damasco. Usei uma xícara de damasco e 200 ml de leite de coco. Esse leite de coco eu fiz, eu tinha alguns cocos congelados aqui, então eu resolvi fazer o leite de coco. O damasco precisa ir pro molho, tá, pessoal? Tem que demolhar ele para ficar mais macio. Você pode colocar na água quente aí por meia hora ou colocar bem mais cedo, mas é o suficiente esse tempo aí. O interessante é que você tem que picar para colocar no liquidificador para que possa bater com mais facilidade. Damasco no liquidificador, eu entro com leite de coco, tá? E só lembrando para vocês que o damasco, o motivo de eu usar são 2. Primeiro, que ele dá cremosidade, eu uso menos amido. Segundo, que ele dá um certo doce, aí eu uso menos açúcar ou que eu for usar, que neste caso eu estou usando xilitol também. Então eu coloquei aí umas 2 colheres de sopa rasa de xilitol para adoçar isso aí, tá, gente? E comecei a bater. Agora o seguinte, como ele tem bastante líquido, ele vai precisar ir para o fogo, então eu vou acrescentar alguma coisa para engrossar, porque como você pode ver aí, essa cremosidade não é suficiente para fazer a base da tortinha, ela precisa estar mais durinho o creme. Então eu vou entrar com 1,5 colher de amido de milho e vou bater junto no liquidificador e depois nós vamos colocar na panela. Só lembrando, se você não tiver amido de milho, você pode engrossar também com polvilho doce. Já experimentei também fécula de batata e dá certo.
Creme na panela você vai deixar ferver, é como se estivesse fazendo mingau, tá? Até engrossar esse creme. Ele precisa ficar durinho, gente. Olha só, eu passei ali, olha, e tá aparecendo o fundo da panela. Tem que ficar assim, tá? Desse jeito aí, ó. Tá vendo só? Ele fica grossinho. Creme pronto, você vai colocar num potinho e também manda pra geladeira enquanto prepara os docinhos, tá? Então, chantilly e creme estão na geladeira. Agora eu vou começar com o abacaxi e o morango. Uma xícara de abacaxi. Pessoal, só lembrando, eu tô fazendo 2 tortinhas de abacaxi e 2 de morango. Então, se você quiser mais, dobre, triplique isso aí, tá? Abacaxi na panela, eu não vou colocar água não, tá? Eu não gosto de colocar água nas minhas geleias não. Eu vou colocar apenas uma colher de sopa de xilitol também. Nesse caso aqui, você pode usar até, se eu tivesse, o meu acabou, açúcar de coco. Eu gosto muito de pôr, sabe, açúcar de coco. Eu deixei ele apurar, mas eu não deixei ele escurecer muito não. Eu só deixei apurar, inclusive até abaixei o fogo e depois que eu misturei aí, e tampei, sabe, um pouquinho a panela, só para soltar a aguinha dele mesmo e depois secar. Foi o que eu fiz. E aí ficou pronto o meu docinho de abacaxi e em seguida eu parti para minha geleia de morango. Então o abacaxi já está no potinho ali esfriando um pouco. O morango também é uma xícara de morango picadinho. Eu gosto de picar bem miudinho para ele se transformar numa geleia mais rápido, tá? Esse também vai para a panela com uma colher de sopa de xilitol, que eu uso açúcar de coco aqui, deixei ele até mais com sabor assim, mais gostoso, moreninho, fica bem mais bonito, mas eu não tinha, meu acabou. Mesmo processo, tá, pessoal? Só que o morango ele solta mais água, então depois que eu tampei a panela para cozinhar mais rápido, aí começou a subir aquela água assim do doce, então eu destampei e deixei no fogo alto para secar um pouco o doce, porque senão ele ia ficar muito aguado. Ele precisa ficar assim, ó. Você passa assim e vê o fundo da panela. E é assim que eu gosto do doce de morango, principalmente para essa receita aí, para colocar sobre aquele creminho, tá? Então o doce de morango é esse aí, ó. Aí você coloca ele num potinho e já deixa dar uma esfriadinha ali. Doce de morango pronto, doce de abacaxi pronto. E nós vamos então partir para montar as nossas tortinhas deliciosas. Mais uma receita para sua lista de receitinhas para o final do ano, né, pessoal? As festas de fim de ano. Morango, abacaxi prontos, creme de damasco e chantilly. Agora, pessoal, é só fazer a festa. Vamos montar. Eu vou usar esse potinho aí. Na verdade, eu tenho 2. Eu tenho esse e um menorzinho. Então, eu vou fazer 2 tortinhas no maiorzinho e 2 no menor. Tá bom? Aí vou te mostrar a diferença de um pro outro quando eu coloquei um dentro do outro aí na próxima foto. Eu vou fazer um abacaxi e um morango na maior, um abacaxi e um morango na menor. Eu peguei o chantilly, coloquei dentro de um saco plástico para eu fazer a decoração depois. Gente, dá para colocar o chantilly por cima de tudo, espalhar com a colher e fazer uns picozinhos assim, mas eu preferi fazer desse jeito. Primeiro processo, o creme. 2 colheres de sopa bem cheinha num potinho maior e 2 colheres no menor. Olha, ele ficou dessa altura aí, tá? Não precisa encher muito, porque aí vão mais 2 coisas, né? Então não precisa encher muito não. Os potinhos estão todos preenchidos com creme. E agora eu vou vir com a geleia de abacaxi e a geleia de morango. Nós vamos distribuir dentro dos potinhos, tá, pessoal? Lembrando que você pode fazer esse docinho com outras frutas. Dá para fazer com pêssego, dá para fazer com o que você quiser. Goiaba, pera, maçã. Com banana fica uma delícia. Outro dia eu fiz com doce de banana. Gente, isso ficou demais. Eu amei o de banana, amei. Olha como ficou. Tudo preenchidinho, inclusive aí do ladinho, na lateral, dá para ver o moranguinho. Então ele precisa ficar assim, tá? E agora nós vamos partir para o abacaxi. 2 tortinhas de abacaxi, uma grande e uma pequena, 2 de morango, uma grande e uma pequena. Então, como eu estava falando, você pode usar outros tipos de fruta aí. Já pensei em fazer de pêssego também. Deve ficar uma delícia, né, o de pêssego.
Agora, não dá para fazer com frutas muito líquidas, como limão, maracujá. Pessoal, aí eu comecei o processo de preencher com chantilly. Como eu disse, você pode colocar uma colher bem cheia e alisar com a colher, mas eu preferi fazer assim para uma decoraçãozinha mais tchanzinho, né? Bom, você pode utilizar aí para o de abacaxi, por cima do chantilly, um pouquinho de coco ralado, mas eu preferi colocar folhinhas de hortelã. Depois eu vou mostrar para você como ficou, tá? O de morango, eu comecei a preencher também. Você pode decorar com moranguinho por cima. Eu coloquei uma rodelinha de morango porque os meus pequenininhos já tinham ido todo no doce. Aí está, gente. As tortinhas ficaram assim. Olha que bonitinhas, charmosas, não é? E ficam muito gostosas. Depois delas prontas, tem que ir para a geladeira, tá, pessoal? Para a geladeira. Olha como ela fica bonitinha. Você pode decorar a gosto. Pode colocar assim aquele moranguinho inteiro, pequenininho, abertinho no meio assim, com o raminho dele. Ah, fica lindo. Esse aí, no lugar do hortelã, você pode colocar coco ralado por cima. Fica muito bom também. E é uma opção legal aí para servir nas festas, servir para um convidado. É vegano, é sem glúten, não tem açúcar, é feito com xilitol e melado e próprio doce do damasco. Tá? Então é uma tortinha bem legal mesmo. Muito, muito boa, assim, a criançada gosta, porque tem um visual muito legal, né? Eu já fiz várias vezes, inclusive para a feirinha vegana, só que eu fiz com creme de baunilha e eu vou contar para você sobre isso aí também, tá? Bom, para você colocar na geladeira, ou seja, para você usar, tem que deixar pelo menos umas 2 horas na geladeira para que ela fique mais durinha, né? Ela já tá boa assim, mas tá um pouco morninha, então na geladeira pelo menos umas 2 horas vai ficar melhor, pessoal, tá? Antes de você servir, você coloca na geladeira umas 2 horas, e o ideal é servir depois desse tempo mesmo. Uma outra coisa que eu quero falar para você é sobre o creme de baunilha. Muito bem, o creme de baunilha no lugar do creme de damasco tem uma vantagem, que ele é mais neutro, então ele vai combinar melhor com as outras frutas. Eu quis fazer a experiência com creme de damasco porque, como eu expliquei, ele empresta mais doce e mais cremosidade. Ele combinou muito bem com o abacaxi, eu gostei mais dele com o abacaxi. O de baunilha, você pode utilizar aí 250 ml de leite vegetal da sua preferência, pode usar adoça a gosto. Você coloca aí amido de milho, eu acho que umas 2,5, 3 colheres de amido, e também baunilha. Aí você faz um creme de baunilha que ele vai combinar muito bem com as outras frutas, ok? E aí você vai, agora o que eu fiz? Eu peguei a tampinha, porque esses potinhos têm a tampinha, e fechei para levar à geladeira. Ele conserva mais assim, né, fechadinho na geladeira. No outro dia ele tá mais gostoso ainda. Esses docinhos sempre são mais gostosos no outro dia, né? Então ele está fechadinho. E agora eu tirei um pedacinho para você ver, pessoal. Olha que delícia que ficou isso. Creme, geleia e chantilly. Uma delícia esse docinho, essa tortinha, tá? E agora eu vou mostrar para você a remessa que eu fiz para feirinha vegana, também de morango e abacaxi, só que com creme de baunilha. Essa foto que eu vou mostrar para você aí agora. Essas tortinhas ficaram lindas. Eu não fiz no chantilly com plástico. Eu simplesmente coloquei por cima, espalhei com a colher, e com uma colher pequenininha eu vinha assim fazendo picos, tá? Foi assim que eu fiz essas tortinhas aí com creme de baunilha. Elas ficaram uma delícia. Tem bastante aí porque eu fiz uma quantidade maior. Pessoal, essa receita que eu tinha que passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal, sempre temos novidades aqui, coisas interessantes, gostosas. Deixa um like, o seu comentário, tá bom? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.